Fala pessoal, beleza? Pessoal, tem muita gente, cara, desperdiçando dinheiro na compra da memória RAM, cara. Incrível que pareça uma coisa simples, porém tô vendo muitos inscritos batendo cabeça e desperdiçando dinheiro. Então eu resolvi fazer esse vídeo hoje para vocês, para poder alertar vocês tomarem cuidado na qual memória RAM você escolher para sua máquina, porque você pode estar jogando seu dinheiro fora. Inclusive tô com várias memórias RAM aqui, ó, que eu comprei no AliExpress, ó. Tem essa da Gloway aqui, né? Modelo com RGB. Eu tenho da Achilles e essa aqui a maioria de vocês conhece, né? Custo-benefício. Infelizmente por agora tá meio carinha, né? Mas essa memória RAM já foi muito custo-benefício. Ela chegou a custar R$120 no AliExpress. Temos essa memória aqui da Gloway, certo? Esse aqui é o modelo mais simples deles e tudo mais, tá? Pronto, eu tô com essa tabela que eu fiz aqui no bloco de notas para poder explicar a vocês algumas coisas, certo? E é importante que vocês prestem atenção no que eu vou falar aqui, beleza? É bom você assistir o vídeo todo, porque você vai estar investindo seu dinheiro na memória RAM, cara. Você tem que comprar sabendo o que você está comprando, certo? E eu também quero que você compre algo que você consiga usar 100% da capacidade daquilo. Pessoal, antes de eu explicar isso aqui que tá aqui na minha tela, entre no grupo do Telegram, cara. Só quem tava no grupo do Telegram conseguiu pegar promoções absurdas de processadores essa semana. No Brasil, não foi AliExpress, no Brasil. Ryzen 5 2600, R$600. O i7 de 10ª geração, cara. Com aquela caixinha dos Vingadores, cara. Bonito a caixinha, cara. Pra quem gosta de colecionar caixa. R$1.400, sendo que esse processador é mais de R$2.000. R$1.400. E o Ryzen 7, o 5800X de R$1.400 também. Cara, isso é um preço muito bom. E graças a Deus muitos inscritos conseguiram pegar com minha ajuda, graças também ao Telegram, cara. Então eu mandei lá no grupo do Telegram e vários inscritos conseguiram comprar esses processadores que eu citei na promoção e fico muito feliz por isso, que acaba muito rápido. Você quer entrar no Telegram, é de graça, cara, é de graça. É só você ver o primeiro comentário fixado desse aí, vai ter o primeiro comentário fixado. Você clica e você já vai poder participar do grupo lá no Telegram, beleza? Aí você vai ficar aí recebendo notificações que só eu posso mandar no grupo, não é todo mundo conversa, só eu converso no grupo, aí eu te mando lá promoções, beleza? Primeira coisa que eu quero dizer a vocês, galera, que independente da velocidade da memória RAM que você vai comprar, ela vai funcionar no seu PC. Por que eu quero falar isso? Porque todo dia eu recebo mensagem, por exemplo, de pessoas que falam, eu comprei uma memória RAM de 3.600 MHz, porém agora eu vi que minha placa-mãe só suporta até 2.933 MHz. Vai funcionar? Vai. Não vai ter problema. Ao decorrer desse vídeo eu vou explicando mais um pouco sobre isso. Por isso que é bom você assistir o vídeo até o final, cara. Né? Muitas das coisas eu vou fazer uma explicação até rala, mais básica possível para vocês conseguirem compreender. Porque eu sei que meu público que me assiste é pessoas muito leigas. Primeiro, escolham o processador e a placa-mãe que vocês vão comprar. É muito importante, cara. Muito importante. Certo? Principalmente a marca. Porque a Intel, cara, é muito mais chata do que a AMD na questão de frequência de memória RAM, cara. E já vocês vão entender isso. E já para entrar nesse assunto, por que comprar processadores da Intel é mais chato na questão de velocidade de memória RAM? Se você comprar qualquer placa-mãe hoje da AMD, qualquer placa-mãe, uma simples, modelo simples aí que geral compra, A320M, placas-mães que você encontra aqui de R$370. Se você compra uma placa-mãe dessa, cara, você consegue chegar em frequências altas na sua memória RAM. Aqui tá dizendo 3.200, galera, porque tá desatualizado, mas você pode botar até 4.000 MHz se pá nessa placa-mãe. Você vê que uma placa-mãe de 370 conto, você consegue botar, vamos botar o que tá dizendo aqui, 3.200 MHz. Lembrando que pode conseguir mais do que isso. Do lado da Intel não é assim que funciona, meu parceiro. Para você colocar memórias RAM com frequência alta, você tem que comprar da série Z, que não é barata. Se você, por exemplo, estamos na 10ª geração da Intel, correto? O socket da 10ª geração é placas-mães 1200. Então, se a gente pesquisa placas-mães aqui 1200, vamos ver a mais baratinha aqui. Por exemplo, essa aqui de R$550. Temos aqui de 500 conto. Vou abrir essa de 500 conto. Vocês vão ver que a Intel, cara, olha só como é mais chato para Intel. i7 e 9, no máximo 2.933. i5 e abaixo, 2.6666. Ah, Jefferson, é porque essa placa-mãe é simplesinha. Qualquer placa-mãe que não for da série Z é a mesma coisa. Olha essa placa-mãe, 900 conto. Novamente, i7 e 9, 2.933. i5 ou inferior, 2.6666. Você só vai poder subir essa frequência a mais do que isso se você comprar placas-mães da série Z, que, novamente falando, não são baratas. Então você bota aqui, por exemplo, para Z490. Tem uma de 900 aqui. A mais baratinha que tem é R$950, certo? Aí essa placa-mãe, por exemplo, você consegue colocar ela em uma frequência mais alta. Então, por exemplo, você já consegue subir até 4.400, tá vendo?
Por que eu tô mostrando isso pra vocês? Teve um inscrito, galera, que comprou uma memória RAM de 4.000 MHz, comprou o i5 de 10ª geração e comprou essa placa-mãe aqui. O que vai acontecer com ele? Ele só vai usar essa frequência aqui. Ou seja, ele comprou uma memória RAM de 4.000 MHz, que não é barata, para usar 2666. Perdeu dinheiro nessa brincadeira. Óbvio, depois ele pode comprar um processador ou até uma placa-mãe compatível com essa frequência toda e talvez não seja desperdício de dinheiro. Mas inicialmente agora, talvez ele poderia ter, como é que eu posso falar, usado esse dinheiro, né? Porque a diferença de uma memória de 2666 para 4.000 é grande. Então ele podia ter usado esse dinheiro para fazer outras melhorias no PC dele. Vocês estão me entendendo? Já teve outro inscrito que comprou, não ficou tão chateado porque ele comprou a memória RAM mais pela questão estética. Foi o mesmo caso desse cara aqui. Aí ele comprou a memória RAM e falou pela questão estética. A memória RAM tinha uma quantidade de megahertz altíssima, que era 3600, porém ele comprou mesmo na questão estética. Então para ele ficou mais suave, ele não ficou triste não. Porém esse inscrito aqui, cara, ele ficou muito triste porque ele queria realmente comprar uma memória RAM com a frequência alta, porque ele viu testes e no jogo que ele jogava, que é o CSGO, o FPS subia muito quando você tinha memórias RAM com frequências altas. E realmente tem jogos que a diferença é até grande, tá? Ou seja, quanto mais megahertz, quanto mais velocidade sua memória RAM tiver, mais FPS você vai ter. Isso é nos jogos em geral. Porém, tem jogos em específicos que o aumento é muito significante, como o CSGO, por exemplo. Por isso que eu fiz essa tabelinha aqui, que vocês vão entender agora, porque eu vou explicar para vocês, tá? Eu separei aqui a AMD Intel e vou explicar primeiro da AMD, tá? Nós temos os Ryzen aí da série 1000, primeira geração, segunda geração, terceira geração, e temos os Ryzen da série 5000. Jefferson, como é que eu consigo identificar se meu processador é da primeira, segunda, terceira ou série 5000? Você vai ver a primeira inicialzinha do processador. Por exemplo, Ryzen 5 1400 começa com 1400, então ele é a primeira geração. Ryzen 5 2600, que é o meu processador, por exemplo, começa com 2600, segunda geração. Ele se enquadra aqui. Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3500, Ryzen 5 3700, começam tudo com 3, série 3000, Ryzen de terceira geração. Ryzen 5 5600, série 5000, beleza? Por que eu quero falar isso? Porque é o seguinte, cara. O que acontece, galera? Tanto a AMD como a Intel, eles colocam limitações, restrições do máximo de megahertz que você pode usar para você não ter problema de garantia. Ainda tem isso que muitos de vocês não sabem. Então, no caso da AMD, por exemplo, ela é muito mais flexível do que a Intel e vocês vão entender agora. Por exemplo, se você tem um Ryzen da primeira geração, para você não ter problema de garantia, você tem que usar no máximo essa frequência aqui, ó, 26667. Vou botar 2666 para ficar mais bonitinho. Se você tem um Ryzen da segunda geração, 2933. Ryzen terceira geração, 3200. Na série 5000, galera, inclusive eu quero pedir ajuda de vocês, que é o seguinte, cara. No site oficial da AMD tem dizendo uma coisa, e na maioria dos fóruns que eu assisti, tem dizendo que o seguinte, que a AMD ela recomenda 3600. Inclusive eu vi um print da apresentação da própria AMD dizendo 3600. Só que eu botei um asterisco porque não tem essa informação no site oficial da AMD, cara. Não sei se os caras não atualizou ainda, eu não sei. Então, sem que alguém souber, certo? Alguém deixe aí nos comentários, por favor, tá? Mas eu acredito que seja 3600 mesmo. Então, ou seja, essas frequências são que a AMD ela recomenda para você não ter problema de garantia. Se você, né, aqui, ó, já deixei aqui, ó. Por isso que eu deixei em asterisco, galera. Você pode perder a garantia se você usar uma velocidade acima dessa. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar que é super importante. O Ryzen 5 2400G e o Ryzen 3 2200G, eles pertencem à primeira geração. Mesmo tendo o Inicial 2 aqui, eles pertencem à primeira geração, tá? É uma coisa importante a dizer a vocês. Jefferson, tô nem aí pra garantia. Eu quero usar o máximo que a minha memória RAM atinge, não sei o que. Aí tem outro problema que é a limitação. Galera, quando a AMD foi lançando os processadores, eles foram atualizando sua arquitetura, obviamente fazendo com que esses processadores conseguissem trabalhar com as memórias RAM com a frequência mais alta. Então, por exemplo, para você não ter problema, cara, de instabilidade, para você ter um negócio 100% funcional, porque a maioria que vocês estão me assistindo são pessoas leigas, não vão saber muito mexer na questão do XMP, fazer configuração, às vezes mexer na latência, mexer na voltagem. Então, para ter assim, vamos dizer assim, 100%, 99% de chance de não dar nenhum tipo de problema. Se você tem um Ryzen da primeira geração, cara, usa no máximo memória em 3000 MHz. Se você tem o Ryzen da segunda geração, usa no máximo 3200. Se você tem da terceira geração, usa no máximo 3600. Se você tem da série 5000, ainda não está definido o limite, porque todo dia os caras estão conseguindo botar as memórias estáveis em frequências altíssimas, tá? Então, por enquanto, aqui a gente não tem limite. Porém, 4000 MHz, cara, funciona perfeitamente aqui nos Ryzen da série 5000. Jefferson, eu vi um vídeo que o cara tinha um Ryzen da série 3000 e conseguiu botar
uma frequência de 4.000 MHz em um processador da terceira geração. Isso é possível, mas você precisa entender um pouco como funciona lá as configurações do XMP, cara. Você vai ter que saber um pouco sobre a questão dos profiles, às vezes você vai ter que reduzir, por exemplo, a latência da sua memória RAM, aumentar, na verdade, a latência da sua memória RAM para ela conseguir trabalhar de forma estável, para você poder nivelar a sua memória RAM, né? Tem problema do Infinity Fabric. São coisas que pessoas leigas não entendem. Eu, por exemplo, sou bem leigo nisso aí, não vou mentir para você, porque é uma coisa que eu não futuco, uma coisa que eu não quero nem saber. Porque para mim isso aqui se encaixa na área de overclock, que é uma coisa que eu não gosto. Certo? Eu particularmente não curto muito overclock. Por isso que se eu compro um Ryzen série 3000, eu não quero ter problema, eu boto 3600 e acabou. Acabou pra mim. Uma 3600 é uma velocidade altíssima. Tá perfeito. E 3000 MHz hoje é o mínimo que eu recomendo hoje. Como eu sempre falei a vocês, hoje é uma frequência assim mínima hoje, entendeu? Uma frequência boa. Então pronto. Eu acho que vocês conseguiram entender da AMD. Lembrando a vocês que qualquer placa-mãe você consegue subir as frequências, tá? Não tem limitação de placa-mãe aqui no caso da AMD não. Então se você compra, por exemplo, uma Steel Legend, por exemplo, que é 700 conto, você consegue botar até 4.000 MHz, né? Entendeu? Tem vídeo aí provando isso aí. Inclusive o Tito fez o vídeo botando 4.133 em uma B450 Steel Legend. Vamos para Intel. Olha porque eu não curto muito a Intel. Você tem um i9, processador top de linha, da 10ª geração. Olha o quanto que eles recomendam, 2933, cara. Então, i9 e i7 10ª geração, 2.933 MHz é o que eles recomendam para você não ter problema de garantia. Se você usar acima disso, você vai poder perder sua garantia. E 5 e 3 de 10ª geração, eles indicam no máximo 2.666 MHz. Então, ou seja, você compra um i9 10ª geração, processador top de linha da Intel, que disputa hoje com o Ryzen série 5000, olha só como é diferente. A AMD indica 3.600, a Intel indica 2.933. Essa brincadeira aqui você tem perca de FPS, tá? Ou seja, além dos Ryzen da série 5000 está ganhando da Intel da 10ª geração, eles ainda ganham na questão da memória RAM sem você ter problemas com garantia. Se você tem o i9, i7 e i5 de 9ª geração, você no máximo pode usar 26666. Se você tem o i3 de 9ª geração, 2.400 MHz é o recomendado. Como eu identifico a geração do processador Jefferson, olha, é a mesma coisa da AMD, só olhar a inicial. Então você tem aqui o i9 9400F, 94, começa com 9, 9ª geração. Se você tem, por exemplo, um i3 aí, o 10100F, começa com 10, então é 10ª geração. Bem fácil de vocês saberem, tá? Lembrando que para você conseguir subir uma frequência acima disso aqui, você tem que comprar placas-mãe da série Z, que não é barata, tá? E outra coisa também, se você compra uma placa-mãe, sem ser da série Z, comprou um i5 de 10ª geração, lá vai ter o XMP, certo? O XMP você vai conseguir botar até 2933, porque a placa-mãe suporta o i9 e i7. Só que você tem um i5 de 10ª. O que vai acontecer se você botar 2933? Não vai ter jeito, galera. A memória vai funcionar em 26666, porque vai ter limitação do processador. A placa-mãe pode até trabalhar nessa frequência, porém seu processador só vai enxergar isso nessa placa-mãe, beleza? Para deixar claro aqui para vocês. Outra coisa super importante, galera. Toda vez que você for comprar uma memória RAM, sempre ative o XMP. Por quê? As memórias RAM, cara, geralmente, porque eu já vi casos diferentes. Só que a galera fala que é 100% dos casos. Eu já vi diferente. Mas, vamos dizer logo assim, 99% dos casos, sua memória RAM vai vir em 2133. Ou seja, você pode comprar uma memória RAM de 3200 MHz e quando você instalar ela vai ficar nessa frequência aqui, ó, 2133 MHz. Então você precisa ativar o XMP. Lembrando que nas placas-mãe da ASUS não se chama XMP, se chama DOCP, tá? Então, ó, DOCP é igual a XMP nas placas-mães ASUS, tá? Isso aqui é importante vocês verem. Por isso que eu deixei aqui também, ó. Se não ativar o XMP Profile, as memórias não vão funcionar na velocidade correta, né? Exatamente por conta disso. Às vezes o cara compra a memória RAM de, sei lá, 2.666 MHz, né? Para poder funcionar aqui no i5 de 10ª. Só que ele não ativa o XMP, então de fábrica talvez vai ficar nisso aqui, ó. Então um alerta bem grande que eu vou falar a vocês, porque a maioria de vocês não ativa o XMP e tá usando a memória RAM com a frequência bem abaixo do que ela pode ser, né? Jefferson, que muda se eu comprar memórias RAM com velocidade mais alta? Você tem menos stuttering. O que é stuttering, galera? É aqueles mini travadinhas, lags que você tem nos jogos, beleza? Então você diminui essa questão. Qualquer coisa você pesquisa no YouTube o que é isso aqui, ó, que vai ter vídeos melhores explicando a vocês, tá? Você tem mais FPS nos jogos, todos os jogos você vai ter ganho de FPS.
beleza? E você vai ter mais fluidez na navegação, ou seja, no seu uso cotidiano aí, abrindo uma aba no Chrome, abrindo coisas do seu PC, você vai sentir mais fluidez, vai ter mais velocidade em abrir as coisas, certo? E também em programas como Photoshop. No Photoshop você sente muita diferença se você usar memórias RAM com frequência mais alta. Por isso que eu amo a AMD. Ela consegue trazer para nós frequências recomendadas mais altas e eu consigo aumentar essas frequências em qualquer placa-mãe, tá? Por isso que eu gosto mais atualmente dos processadores da AMD. Então é isso, galera, o vídeo encerra por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis explicar nesse vídeo. Se alguém tiver algo a mais para acrescentar, por favor, deixem nos comentários que eu vou deixar um coraçãozinho, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu não sei de tudo. Acho que ninguém sabe de tudo nessa vida, né? Então é bom vocês também, às vezes vocês passam alguma dica que eu não sabia ou que eu esqueci de passar nesse vídeo e é importante. Então deixa, por favor, nos comentários aí. Eu sei que tem muita gente que manja, que assiste meus vídeos. Então, muito obrigado. Então é isso, o vídeo serve por aqui. Olha, ó, falo um negócio pra vocês super importante. Me ajudem a bater 100k, pelo amor de Deus, tá? Então, valeu, falou, fui!